enxergar praticamente toda a estrutura celular do que é esse objeto. Além disso, você pode fazer isso por uma varredura 3D e criar uma imagem digital ou virtual com resoluções micrométricas do seu objeto, que é um objeto único, e agora você pode estudá-lo no computador. Um outro exemplo, ao longo da mesma linha, certo? É para um fóssil que as pessoas queriam estudar, não sabiam se era um fóssil de dinossauro ou se era um fóssil de réptil ou de pássaro, na verdade, certo? E você não teria como estudar isso daqui se você fosse destruir. Com o síncrotron você pode, como eu falei, com raio-x penetrar, utilizando características desse síncrotron de terceira geração, você pode fazer uma tomografia digital 3D e depois você pode resolver cada um dos ossos individualmente, certo? Depois eventualmente reconstruir a espécie. Hoje, por exemplo, na Europa, o síncrotron europeu, que é o maior, que fica em Grenoble, aproximadamente 7% do seu uso é por áreas de arqueologia e paleontologia. Certo? Então tem sido ele praticamente tem revolucionado os estudos na área de arqueologia e paleontologia. Outros exemplos, a área médica, então imagens, as melhores imagens hoje, não a área médica no sentido de você levar o paciente ao síncrotron, é uma área mais de pesquisa na área médica. Então, por exemplo, aqui é estudo de osteoporose, e você está lá queria entender a parte dos canalículos ao longo do osso, essa é a imagem que dá a melhor resolução, certo? Ela é, alguns dos canalículos, isso aqui é 5 micrômetros, você tem resolução submicrométrica para isso aí. Onde também está o estado da arte, na área de biologia, por exemplo, esse é um tomograma de uma única célula, certo? Então você consegue, utilizando um síncrotron hoje, fazer uma imagem de uma única célula com todas as organelas, certo? Chegando a uma resolução aqui da ordem de 50 a 60 nanômetros. Tá? Outro exemplo, na área de, por exemplo, nutrição e agricultura, aqui era o interesse de você tentar ter melhores espécies sementes dessa planta que tivessem um conteúdo de cálcio maior, certo? E você gostaria também de saber como esse cálcio está localmente ligado, porque a absorção que o organismo faz do cálcio depende também de qual ambiente químico que esse cálcio está. Então você gostaria de ter uma técnica que te permita saber, uma imagem 3D, aonde está o cálcio e como esse cálcio está localmente ligado. Também com uma resolução aqui que é submicrométrica. Tá? Aplicação aqui de certos elementos no cabelo, então você pode pegar um fio de cabelo e saber se tem cálcio ou enxofre, por exemplo. Então cada pontinho que está aqui é a coloração de cálcio e aqui coloração de enxofre com resolução submicrométrica também. Então é importante, por exemplo, uma série de áreas, você estuda pele, etc. Cimento. Cimento tem várias questões, é o elemento mais utilizado pelo ser humano. Tirando água, cimento é o segundo elemento mais usado pelo ser humano e de elementos não naturais é o primeiro. Cimento tem importância por si só, mas ele também tem um problema associado a produção de cimento, ela emite muito CO2, então a produção é altamente poluente. Então você tem duas vertentes, uma que tenta obter cimentos que sejam melhores e ao mesmo tempo obter processos que sejam mais amigáveis do ponto de vista de emissão de CO2. Para isso você precisa entender desde a estrutura. O cimento é um objeto muito complicado, certo? Porque ele é um compósito e tem várias escalas, que vão desde a escala atômica até escalas micrométricas ou um pouco mais, que determinam várias das suas propriedades. Então você gostaria de ter ferramentas que possam, desde a escala micrométrica até imagens 3D, que você possa entender o que acontece mudando o processo de produção, o que modifica, etc. Em particular, esse estudo é feito por um brasileiro, que é um pesquisador em Berkeley, nos Estados Unidos, e ele tem que utilizar o síncrotron lá dos Estados Unidos, porque a gente não tem capacidade de fazer isso hoje no Brasil. Tá? Biologia, eu já mencionei a questão de estrutura e função. O Prêmio Nobel de 2009 de Química foi pela resolução da estrutura do ribossomo. Então, o ribossomo é uma estrutura muito importante, porque é onde é a fábrica de proteínas do corpo, certo? E ele tem uma estrutura que é uma fita de RNA com várias proteínas interconectadas e são duas subunidades. Certo? Hoje se sabe onde cada átomo dessa estrutura está, o que é importante para você avançar em conhecimentos sobre biologia, e eventualmente até antibióticos. E foi utilizado o síncrotron para poder fazer essa resolução dessa estrutura, e o Prêmio Nobel do ano passado também foi associado a moléculas de química, associado a moléculas biológicas responsáveis por comunicação celular.
Então, se você muda o meio ambiente, certo? O nosso organismo de alguma maneira vai responder a essas mudanças. Isso é feito através de algumas moléculas que se conectam em proteínas de membrana, modificando como a gente vai deixar ou não passar certas moléculas para dentro para fora da célula. Certo? Então, essas moléculas responsáveis por comunicação celular também foram observadas utilizando símbolo. Então, o que aconteceu? O Brasil teve todo esse esforço, o mundo já está no 5º, 3ª geração e, portanto, o Brasil hoje não tem competitividade em uma série de áreas importantes, certo? Apesar de ter desenvolvido toda essa tecnologia. Tá? Então, o laboratório iniciou estudos para a atualização para um síncrono de 3ª geração, já faz alguns anos, quer dizer, as primeiras ideias começaram a surgir lá por 2006, 2007. Em 2008 foi feito um primeiro pré-projeto com aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia para estudos iniciais. Em 2009, a gente iniciou de forma mais, vamos dizer assim, séria os estudos do que seria necessário, do tamanho, etc., do acelerador. Caminhamos desde lá em conversas com o MCTI, que a partir do ano, principalmente de 2011, considerou um dos projetos prioritários do Ministério da Ciência e Tecnologia. Certo? Acho que eu vou pular essa parte de brilho. A ideia é que a gente tem esse projeto, que hoje é chamado de Sirius. O nosso anel atual está aqui, o mundo está aqui, o Sirius vai colocar a gente aqui em cima. Certo? Então, a mudança é brutal, são ordens de grandeza e tudo que eu mostrei a gente vai poder fazer. Certo? Ele está sendo desenhado hoje para ser um dos melhores síncronos do mundo. Essa é a comparação dele com o síncrono na França, um na Inglaterra, um na China. E vários parâmetros dele, acho que não vale a pena entrar em detalhes, mas vários parâmetros, se considerar, por exemplo, o brilho, comparado com o brilho do anel atual normalizado para 1, em algumas regiões a gente vai ter mudanças de 9 ordens de grandeza, certo? Mais de 22 bilhões, da ordem de 22 bilhões mais brilhante. Tá? Bom, para isso, eu não tenho como mostrar aqui, mas para você poder ter um alto brilho em parâmetros que são correlacionados pequenos, ao qual da emitância, você precisa ter um acelerador que é bem maior, certo? Então, ele é necessariamente 5 vezes maior do que o acelerador atual para você poder ter tanto energia mais alta quanto o brilho muito mais alto. Tá? Então, para isso, nós precisamos de um local para construir que seja apropriado, certo? E há um terreno, tem uma foto aqui ilustrada, o Oscar depois pode entrar em detalhes para responder qualquer pergunta. Esse é o campus do CNPEM, certo? Aqui nós temos uma mata de cerrado, então a ideia era não entrar nessa mata, preservar a mata, então para isso a gente precisava de um outro terreno. Para isso nós fizemos, quer dizer, conversamos com o MCTI, que conversou com o governo do estado, e o governo do estado aceitou desapropriar essa área. Então esse tem um processo que está correndo. A Cleonice tem todas as informações, também pode responder sobre como está o andamento disso daí. Então, para poder fazer a construção, então, o projeto, em que pé que nós estamos, nós temos todo o desenho dos aceleradores da máquina, fizemos a contratação do projeto executivo para ter o projeto executivo para poder fazer a construção. Essa contratação foi feita em junho do ano passado, junho a julho do ano passado. O projeto executivo deve estar concluído agora em início de julho, mas o projeto, por exemplo, de terraplanagem já está concluído. E o Oscar pode falar sobre isso. Qual é a questão? Do ponto de vista estratégico para o país, considerando que o projeto foi, entre aspas, aprovado, e a aprovação entende o financiamento tanto do MCTI, quanto participação do governo através da FAPESP, quanto participação do BNDES e participação da Petrobras, que tem um interesse em utilização de síncrono para uma série de pesquisas. A ideia é que tenha ele pronto o mais rápido possível, e dentro do mais rápido possível, 2016 é o nosso cronograma. Tá? Então nós temos toda uma estrutura de gestão de projetos que prevê o início de operação, o primeiro feixe que a gente chama em 2016. Para que isso ocorra, e aí talvez responda um pouco da pergunta, dentro do planejamento nós temos que iniciar as obras esse ano, certo? Porque se você não inicia as obras do prédio, você não consegue concluir até 2016, porque é um prédio com características especiais, porque o que acontece? Esse feixe de elétrons, para ter esse alto brilho, ele no anel do Sirius, ele vai ter um tamanho que é da ordem de 1,5 a 3 micrômetros, dependendo do modo de operação.
E ele tem que andar um perímetro que é de 518 metros, certo? E a estabilidade que você tem que ter para poder manter todas essas características de alto brilho é da ordem de 10% do tamanho do feixe. Então nós estamos falando em estabilidade da ordem de 200 nanômetros, certo? Que é extremamente pequeno. Então isso exige uma construção especial de piso, controle de temperatura, etc. Muito bem, nós precisamos fazer a terraplanagem para poder iniciar as obras esse ano, para poder concluir, segundo o cronograma que o próprio governo colocou para a gente, em 2016. Nós precisamos aproveitar a janela de seca, certo? Então, se você espera mais tempo, você não consegue iniciar para o tamanho necessário as terraplanagens, porque você vai pegar chuva e isso irá comprometer todo o trabalho. Então, por isso a necessidade de início da terraplanagem, certo? O mais rápido possível, porque caso contrário você praticamente atrasará o projeto inteiro por um ano, certo? Porque você tem uma movimentação significativa de terra nessa região, certo? E por isso a necessidade de iniciar agora, se possível, em maio, certo? Vamos dizer, a limpeza e o início de movimentação de terra. Para concluir esse meu último slide, quer dizer, espero ter mostrado, quer dizer, que a importância de você ter um laboratório nacional aberto, como o síncrotron, pela amplitude de aplicações que são possíveis pela luz síncrona. Por isso, a construção do síncrotron, certo? Então essa é a razão pela qual os países têm investido em fontes de luz síncrona. O Brasil fez um esforço e tem feito um esforço de treinamento de pesquisadores, treinamento de pessoal técnico, começando nos anos 80 e ao longo dos anos 90, e esse equipamento que hoje opera está ficando cada vez mais obsoleto, certo? Ele ficará e o país, se ele não se atualizar por meio de um novo projeto nacional, certo? Que permita prover a comunidade científica e tecnológica com essa nova fonte de terceira geração, certo? Esse investimento, espero ter mostrado, permitirá manter a competitividade do Brasil em várias áreas que são estratégicas para o país, como na ciência, biologia molecular estrutural, materiais avançados, energias alternativas, etc. Obrigado pela atenção. Desculpa se eu fui um pouco longo. Vocês vão fazer mais alguma apresentação? A gente já pode abrir para vocês. Depende até das perguntas. Perguntar para ele. Tem alguma mais apresentação? Não, Tem. Sobre o quê? Você, se quiser, a gente pode falar alguma coisa sobre o projeto. Detalhamento do projeto, terraplanagem, falar parte sobre do a projeto terraplanagem, executivo. Então, sobre a parte dele e depois fazer Depois fazer a outra, é melhor. Eu queria fazer só duas perguntas. A primeira é a Eu seguinte: queria fazer uma. plasticamente, isso daí se assemelha a um acelerador de partículas? Ele é, no fundo, um acelerador de partículas que tem elétrons circulando. Tudo bem. A diferença é que um é partícula e o outro são outro tipo de material. Não, essas são as partículas. As diferenças são, em geral, as Esses partículas casos que são são elétrons, aceleradas. nossos casos são elétrons. Quer dizer que, então, mecanicamente, em termos plásticos, é como se fosse um acelerador de partículas. Isso. Ok? É isso. Ele é um acelerador de Ele partículas. tem antimatéria também, não? Não. A gente não faz colisões. Isso, é isso que eu ia falar. Para quem pensa, por exemplo, no LHC, que é aquele grande laboratório Na da Suíça. que Suíça, falou França. muito. Isso. Aquele tem 27 km, aquele acelera prótons, e o objetivo daquele acelerador é colidir um próton contra o outro para gerar energias próximas à energia lá da origem do universo para aprender sobre a estrutura da matéria. Esse daqui acelera, são elétrons, então a escala já é diferente, porque ele tem 27 km, esse tem 500 metros. Aquele que é colidir partículas. Aqui você quer manter os elétrons o mais estável possível, rodando. Ele é um acelerador no sentido que eu preciso trazer a velocidade desses elétrons para próxima da velocidade da luz. E depois eu quero mantê-los girando, certo? Porque o que eu quero é justamente que o raio-x ultravioleta seja emitido durante 24 horas seguidas, porque os pesquisadores do Brasil e do mundo vão lá fazer os seus experimentos. A primeira pergunta Respondeu. A segunda pergunta é a seguinte: dada a importância da proposta, do objetivo, do uso do acelerador, dada a importância da obra, por que foi pedida a licença para movimentação agora, às vésperas da estação seca ou da estação chuvosa, etc. Tal? Quer dizer, não houve espaço hábil suficiente? Infelizmente não. A Cleonice pode até explicar. Isso teve, infelizmente,
São questões, como eu falei, o terreno a gente teve que buscar, enquanto fazia o projeto, nós tivemos que iniciar o projeto executivo. Dada a missão que nos foi posta, de concluir, por ser importante, o mais rápido possível, nós iniciamos o projeto executivo sem efetivamente saber o terreno. Certo? Porque o terreno, de fato, não é ainda nosso. Certo? E a Cléo pode explicar isso exatamente. Mas você faz o projeto sem ter o terreno? Sim. Projeto sem princípio. Senão você não chega a tempo. Senão você não chega a tempo. Só que as negociações, deixa eu explicar. Não, eu quero perguntar uma coisa técnica. Haviam negociações em curso com o Santander, governo federal e governo estadual. Certo? Então a gente sabia que havia uma grande probabilidade. Essa área do Santander? Essa área do Santander. Ah, então é aquela fazenda que tem do lado. Isso que eu ia perguntar. É uma fazenda. Desculpa. É área rural ali. Mostrar no mapa que o decreto de desapropriação fala em 150 mil metros quadrados. Isso. Então, É aquela área. mas Exatamente essa área mas, aqui, tem uma imagem um pouco maior para ubicar isso dentro da... Você tem imagem? da No CETEC, nós temos dentro do CETEC. Aí ele tem. o desenho do Santander e das Sim. outras empresas Sim. que tem. Aí é melhor colocar. Porque eu li o decreto, mas o decreto fala acima tantos metros. Ah, aí não, você Isso. ele está desenha com no um mapa, aí muito azimuth, complicado. ele está com Mas Mas coordenada. ele sendo dentro da área do Santander, aí não cai naquela história. Quando o Santander foi feito, teve muita confusão porque não foi feito a rima. Porque era 1 milhão de metros quadrados. Eles me corrigem. Não, mas se eles estão fazendo isso dentro da mesma área, Não, eles estão fazendo dentro da área de 600 mil metros que o Santander empreendeu. O Santander empreendeu em 600 mil metros. Esse trecho aí está dentro dessa área. Então, seriam 150 mil metros dentro dos 600 mil Ou seja, licenciados. Essa área foi licenciada. então, mas foi licenciada para outra coisa, entendeu? Como é que é? É isso que a prefeitura sempre faz. Não, mas Ele por isso pega que um, ele não peraí, ele licencia pega um agora. terreno, o Vila Bela é isso. Você pegar a lei do Vila Bela, ele vai do Vila Bela até o Adão Pedro. Isso, deixa eu E falar. lá dentro tem o Le Monde. Então você pega uma licença enorme e você vai Mas subdividindo deixa eu depois. colocar uma coisa. Nós, Sim. É importante a gente não misturar os assuntos. A razão da gente estar pegando o terreno do Santander é que é vizinho ao nosso terreno. Essa é a única razão porque a gente está pegando esse terreno. Certo? Então não há conexão. Mas qual que é a absolutamente. vantagem do Santander disso? O Santander não. O Ué, governo mas federal- um banco pede alguma coisa? Não, ele não pede, ele está sofrendo uma desapropriação. Ele vai Ele vai ser Podemos indenizado. organizar o Cadê? Ele vai sofrer um Então, a prejuízo. operação seria a seguinte: o governo do estado desapropria essa área do Santander, quer dizer, vai pagar para o Santander, Vai já pagar. está previsto, Já está. Isso. e essa área desapropriada entrega para a CNPM Isso. para instalar. Essa é a operação. Essa é a Essa é a operação. operação. Esse exatamente. decreto é de dezembro de 2012. Isso. Em que pé está essa Isso, pode falar. desapropriação? Antes de chegar à desapropriação, nós consultamos a Fazenda Santa Teodóxia, consultamos a Natura, que também tem um terreno logo aí em frente, o Santander. Todos negaram qualquer possibilidade de venda do terreno. Então não teve outro jeito de não procurar o Estado. Hoje o Estado é proprietário desses 380 mil metros quadrados, onde a gente está instalado. Aí o Estado, querendo manter esse investimento do governo federal, decidiu qual que é a área melhor para vocês. Bom, a Fazenda Santa Teodóxia está numa área rural. A Natura e o Santander estão dentro do polo. A Natura tem meio que um brejo ali, então ela não tinha as condições físicas de solo adequadas. Então sobrou o Santander. Nós levamos essa proposta para o Estado e o Estado entendeu que é de interesse público e que ia fazer um decreto de desapropriação. Ele já fez esse decreto e já reservou dinheiro. Só Que é dezembro de 2012. Só que o que aconteceu agora, no começo do ano? Chegou aqui em Campinas, já está na Procuradoria, e o procurador levantou uma hipótese que tinha uma ação civil pública Isso eu ia ambiental perguntar, tá? em cima da fazenda da Mata Santa Genebra, então que o Estado estava avaliando se deveria ter um investimento desse valor para o Santander, se a gente não poderia construir. Aí eu disse para ele, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou atrás das certidões, provando que nós estamos fora do raio. Tem um perímetro de 2 quilômetros. E aí o procurador me pediu para vir até a secretaria
e até a fundação. E eu obtive da fundação um parecer, né, feito por uma procuradora, dizendo que nós estamos fora do percurso. Na verdade, nós estamos a 5 quilômetros da fazenda. Aí ele disse o seguinte, bom, tirar essa possibilidade, então vamos andar com a documentação. Só que nesse período, as matrículas do Santander, que estavam no processo, elas estão vencidas. Então o procurador disse novamente, Santander, traga novamente as certidões, matrículas do cartório e eu vou dar prosseguimento. Só que não dá mais agora para a gente poder esperar, porque se a gente não pedir a licença para a prefeitura, para o Condema, nós vamos atrasar o cronograma. Só que como... Desculpa aí, que tem uma outra apresentação. Como agora o procurador disse que vai fazer a minuta já da escritura e vai passar para o Santander, nós resolvemos correr em paralelo e pedimos uma autorização para o Santander se era possível fazer a terraplanagem. Explicamos para eles, ó, hoje a gente aproveita o período seca e a gente também fez uma programação dentro do nosso anel. Ele vai estar parado 2 ou 4 semanas, Oscar? Porque no momento de maior trepidação do movimento, não atrapalha o funcionamento. Então nós vamos parar a atividade do anel atual, que já estava programada. Então a gente gostaria de ter resolvido tudo isso antes. Mas todas essas questões, certo, acabaram atrasando. Então o que acontece? Nós tivemos que solicitar ao Santander uma permissão para que a gente pudesse, porque ainda efetivamente o terreno não é do Estado. Só está declarado. Eles deram essa permissão. Certo? E com essa permissão é que nós conseguimos entrar. Certo? Por isso que acabou demorando. Certo, mas tudo bem, mas o Santander deu permissão. Agora teríamos que saber se o Santander tem permissão para fazer isso. Então, é isso que eu ia perguntar. Esse é outro ponto, porque inclusive... Desculpa. Por enquanto é. No momento ainda é. Sim, mas ele já foi declarado de utilidade pública. Eu imagino que mais um mês e meio, o Estado tome a posse, porque ele vai ter escritura já. Mas o problema é o seguinte, a gente faz as coisas em cima dos processos consolidados, não das promessas. Perfeito. É por isso que a gente está tentando entender aqui. Eu entendo a importância, eu concordo com a importância, etc. e tal, mas eu acho que chegado o caso, antes do que transgredir a lei, o governo federal vai dizer 2017. Então, prorroga mais um ano para que as coisas sejam feitas dentro dos conformes. Então, por isso que nós estamos analisando agora. Porque também tem uma questão que eu queria saber. Queria ver a área primeiro. Também. Qual que é o interesse do Estado nisso tudo que eu não estou entendendo? Qual é o interesse do Estado? Ele entra onde? Ele é dono de tudo? Não, mas o Estado até agora está gastando adoidando. Adoidando não. Aonde? Com tudo. Não, qual é o retorno para o Estado? Você investe, você recebe de onde você está investindo. Isso, é o retorno não é? para o Estado. Então, mas o retorno é para vocês ou é para o Estado? Que o Estado somos nós. Em que sentido? Todos os sentidos. O Estado é quem paga a conta. Perfeito. Eu estou pagando a conta da construção, da desapropriação de tudo. O que eu falei, o retorno são todos os resultados que você obtém de todos os cidadãos da pesquisa que é feita num laboratório como esse. Sim, mas você vende esse resultado, não, imagina. Nós operamos o Se eu quiser pesquisar alguma coisa, eu posso ir lá pedir? Se você submeter e for aceito pelos comitês que tiver mérito, você pode fazer sua pesquisa. Por isso que chama nacional aberto. Esse é um termo nacional aberto. Não, só para tentar entender, porque isso aqui depois vai para todo mundo do conselho, entendeu? Nós não somos uma empresa. Bom, essa aqui é a planta geral da CETEC, que é essa que está em roxinho, né? Então, para a gente se situar, essa aqui é a rodovia Ademar de Barros, São Gimini. Aqui está o CPQD, certo? A gente cresceu um pouquinho aqui. Esse é o CPQD, aqui é a Unicamp, tá? O campus aqui. A área das glebas do Santander são essas aqui. Essa era uma gleba, a outra, a terceira e a quarta. Então o Santander era tudo isso, certo? Toda essa volta aqui. Esse é o terreno original do Santander. Tá? Consegue ver agora onde nós estamos. Aqui já é a cidade universitária, certo? Centro médico, né? Bolini. Nós estamos hoje aqui, tá? Isso, exatamente. Aqui. Isso somos nós hoje.
E o uma terreno... área do novo acelerador, pedaço então seria- aqui Vou dizer, tá, né? mostrar aqui já, só um minutinho só. Isso. Então aqui já tem, o que a gente está fazendo? Está desapropriando essa área desta gleba e essa área dessa gleba. entendi. E vai fazendo uma unificação. Na realidade, essas glebas estão em processo de unificação Na cartório. certo? Tudo isso hoje é propriedade de Santander. O que a gente está fazendo? Está desmembrando essa parte dessa gleba aqui e essa parte dessa gleba e compondo um terreno, que é toda essa volta aqui, de 150 mil. São dois triângulos, né? São dois, Aonde que vocês estão do outro lado, aqui junto, que você falou? Nós estamos aqui, ó. Esse é o nosso terreno. Nós estamos exatamente aqui. O síncroto daqui, a reserva legal nossa daqui, 76 mil metros de mata característica de cerrado, mais uma parte de cerrado em processo de tombamento que está aqui em cima também. Aí isso faz tudo parte da gente. Então, um dos aspectos de você construir fora também é assim, a outra possibilidade era você intervir na mata. E aí ia dar uma briga. Fora da Agora, reserva. tem uma Tem intenção para não isso. sei se a Leonora está lembrando, quando foi o processo do Santander, que a gente conversou com ele, uma das coisas que foi falado, que eles colocaram, que haveria um corredor de vegetação para a fauna e tudo mais. Eu não lembro se esse pedaço que está sendo desapropriado está dentro daquela... Ela pode dizer. Naquela reunião que a gente teve, a gente comentou sobre isso, que o corredor está sendo criado. Posso mostrar? Pode, fica à vontade. Mais Se fácil. quiser, não. Se quiser comigo, acho que fica melhor. Tá bom assim? Acho que tá. O corredor está sendo criado a partir daqui da Mata Tombada San Martín, que fica do lado aqui do Centro Médico do Boldrini. A mata está aqui, ela não está desenhada, só está a PP dela. Ela está aqui. Aí o corredor vem, sobe aqui, vira aqui e sobe ligando. Aqui tem mata, não sei se vocês lembram, na vistoria a gente mostrou. Aqui já começa toda a vegetação do síncrotron, então ela não está mostrada aqui. Então o corredor seria essa ligação, essa conexão a gente não está perdendo. No projeto inicial, a ideia era vir para cá, mas isso teve que ser alterado antes mesmo do síncrotron entrar por causa daquela linha de energia. De alta tensão? De alta tensão. Aí não dava para passar por baixo e tal, aí foi alterado. Olha, agora, veja o seguinte, né? Bom, primeiro tem um aspecto que o Mário levantou, que é a questão legal. Certo? E eu duvido que alguém vá aprovar isso aí em questão de licenciamento para essa intervenção com a questão da posse da terra. Quer dizer, não há prova de domínio da posse. Segundo, o projeto Santander é muito maior e vocês não têm controle sobre o projeto deles. Tá? Desde a primeira apresentação do Santander até a conclusão dos dois centros de processamento, desapareceram do processo 22 edifícios que podem reaparecer a qualquer instante. Sim, mas eles não podem entrar no nosso terreno. Não, claro que eles não vão entrar. Mas 22 edifícios significaria estaqueamento, intervenção em subsolo, etc., se eles conseguirem aprovação. Dizem que é uma coisa tão ridícula que de repente sumiram. Para aprovar os dois centros de processamento, os 22 edifícios desapareceram. É isso. Certo? Não significa que não retorne. Então, quando nós estivemos lá e visitando com vocês, né, e pedindo para vocês refletirem com a gente a questão do entorno, que nada disso é isolado, acaba tendo todo um complexo de projetos, né, a gente alertava isso aí. Quer dizer, vai existir estaqueamento. Certo? Eu sou um químico com noções de física quântica e etc., né? Parte do que vocês mexem, e dá para ver que são incompatíveis. Se vocês começarem a estaquear para edifícios, etc., não vai existir alinhamento de coisa nenhuma, de projeção de luz, nem de nada.
Esse é um aspecto importante. O segundo, não se discute a importância do projeto, o valor disso. Eu, com a minha cabeça de cientista, eu tenderia a endossar isso aí perfeitamente. Mas a cabeça de militante em meio ambiente e outras coisas, né? A gente está construindo polos completamente distantes uns dos outros. Enquanto nós temos cursos d'água dentro de Campinas absolutamente podres, certo? Em termos de resíduos e despejos, etc., nós estamos discutindo o topo do topo do topo da tecnologia de utilização de luz, certo? Então isso só para colocar, né, o contraste da coisa. Não vamos questionar a questão da importância. A importância e o avanço que o país seria, o que a Tereza perguntou, ela seria fantástica. Só que nós temos uma realidade, certo? O que vocês solicitam ao CONDEMA, certo, está fora da lei, certo? Então, quanto muito, a gente poderia entender a solicitação de vocês como uma conivência para dar um jeitinho de não perder um ano nas obras. A gente gostaria que... Posso perguntar uma coisa, Andrea? Esse processo foi protocolado dia 22 de abril. E teve no dia 26 de abril, a Rafaela fez uns pedidos. Imagino que não tem PTA ainda. Do suporte geológico ainda não. O que tem PTA é do anexo 3. A Rafaela é nossa geóloga. No anexo 3 da autorização de corte já tem PTA? Sim, já tem. Ou seja, que se nós pegarmos o processo, vamos ter o PTA para análise. Com certeza. Tá. Suporte geológico, a Rafaela, essa semana está em licença gala. Ela é a nossa única geóloga. Ela já até Porque ela fez uma série de pedidos, inclusive a questão das informações constantes do ar. Ela já fez vistoria no local, só falta mesmo estar de posse com os documentos que já foram apresentados na secretaria e emitir o parecer técnico ambiental. Mas, André... Mas não tem prova de envolvimento pessoal. Não. Mas, André... E mesmo assim faz estudo? Na sequência, o Fica próximo fazendo estudo de um PTA troço deveria que ser não o sabe o que PTA é. referente ao trabalho de movimentação de terra no prefeito de terraplanagem. Quer dizer, esse ainda não existe? Então, existem dois pedidos na secretaria, não é do processo construtivo ainda. O que existe é o pedido de movimentação de terra. Sim. Aprovado? Não. Ele já está feita a terraplanagem. Então, é isso que nós estamos conversando. Ele falou que estava pronto. Projeto, desculpa. Então, Desculpa. existem dois pedidos. Um pedido de movimentação de terra Sai. e um pedido de supressão de espécies arbóreas. Sim, e supressão tem o PTA. Já tem o parecer E a técnico terra? ambiental. A geóloga vai fechar esse parecer segunda ou terça-feira da semana que vem no máximo. Ela já fez vistoria, já viu a documentação. Ela só não proferiu esse parecer porque ela está em licença gala e aí a gente não pode... Tudo bem, eu só estou acompanhando o raciocínio do Mário e atender eventualmente aquilo que o Vitor colocou. Quer dizer, o que nós poderíamos eventualmente contribuir ou não contribuir, uma vez que fossem exibidos os documentos comprobatórios da posse da terra? Com a autorização para a extinção do revestimento vegetal e a movimentação da terra desde que existe PTA, mas o PTA ainda não existe, então isso não poderia ser feito agora. Eu vou explicar qual é a sistemática. O que diz a lei de licenciamento ambiental? Ela diz que os processos submetidos à secretaria, pedidos, passam pelo CONDEMA. De que maneira? A secretaria faz um parecer técnico ambiental, submete à comissão de análise. A comissão de análise faz uma análise do processo, emite um parecer que vai para a reunião plena do CONDEMA, que aprecia o parecer. Então, hoje é dia 8. Digamos, pensando, nós temos uma reunião agora no fim do mês.
Só que esse parecer, esse PTA, não está na nossa listagem para análise durante esse mês. Não veio para nós. Se nós, até maio, temos 6 processos para analisar, que seriam aprovados no fim de maio. Então, se for a sequência normal, esse pedido entraria na próxima listagem e a gente emitiria o CONDEMA, emitiria um parecer em fins de maio. Essa é a possibilidade que nós temos. Não entro no mérito do parecer, claro. Sim. Mas estou falando da pedido da sequência. extraordinária, Maria. A extraordinária, Por isso o pedido da extraordinária exclusivamente para esses 2 casos. então, isso depende do PTA. Isso depende dos pareceres estarem prontos, se a gente se dispor a fazer essa análise. Pode ser, não sei. Pode ser. Até a reunião. Porque um PTA tem, o outro não tem. E a gente não vai fazer uma análise no escuro. Professor Mário, essa é uma exposição dos empreendedores para vocês conhecerem o projeto. Claro, Até a reunião extraordinária, o departamento se compromete a entregar todos os PTAs para a comissão. A próxima reunião de vocês será quarta-feira. Certamente os PTAs já estarão. Parcialmente já tem alguns, como eu disse, anexo 3, tem do corredor também do Ouro Verde capaz da INDEC. Nós já podemos, inclusive, disponibilizar neste momento. Mas o corredor é outra coisa. Mas o pedido do secretário para o presidente do CONDEMA, com o acolhimento do mesmo, é que houvesse essa extraordinária no sentido de, excepcionalmente, extraordinariamente, dada a relevância e o interesse público dos 2 empreendimentos, o CONDEMA analisasse anteriormente. Até porque a secretaria é muito sensível à demanda do próprio conselho. Foi um debate do artigo 7º, inclusive, né? Por que vocês não solicitam reuniões extraordinárias do CONDEMA, né? A gente eu entendi que aquele debate do artigo 7º, nós estamos dispostos também a contribuir com processos que sejam de interesse da cidade. Então, certamente, antes da reunião extraordinária, o PTA estará na mão de vocês e no máximo quarta-feira que vem. Senão, realmente, concordo com o professor Mário. Sem parecer técnico ambiental, o CONDEMA não tem condições realmente de se manifestar, porque hoje é mais para vocês conhecerem o projeto, conhecer o detalhamento, né? Ter uma exposição que talvez nós técnicos da secretaria não possamos dar com tanto detalhamento que o empreendedor vai dar. O caso do laboratório do síncrotron é emblemático, eles são físicos, eles são especialistas na área, né? Nós vamos cuidar só do licenciamento ambiental, só que a contextualização do projeto frente ao desenvolvimento científico, frente a todas essas questões, eu acho que o CONDEMA merece ter esse tipo de conhecimento, né? Eu acho que faltaria uma parte agora que é a seguinte, especificamente do pedido, da autorização que é para a corte das árvores. Tem como mostrar quais são os lugares? Então, eu estou com um projeto aqui, a gente não preparou uma apresentação específica para isso, porque como a Andréia disse, essa reunião seria só de apresentação do que seriam os cílios, né? Mas o processo está todo aí e já foi embasado, né? São 92 árvores, 36 nativas e 54 exóticas. 54 eucaliptos, como o senhor pode observar naquela linha. Depois tem 36 nativas? Tem 36 nativas. Helena, acho que poderia colocar aquele mapa e indicar onde é que estão as árvores. O seu projeto está aqui todo. Esse é o projeto digitalizado disso. Tá. Mas assim, estaria disponível segunda ou terça-feira? Já está. Da movimentação de terra. Está aqui. Mas essa movimentação de terra, a gente também precisa dar para Nós estamos isso. Agora, de novo. Está mais que preocupante. E assim, a gente tem Não consigo tirar os dedos. que resolver. Entendeu? Só que eu queria saber 2 coisas.
Qual é o diâmetro dessa construção, a profundidade e a altura? Esse prédio tem... Esse prédio, deixa eu pegar. Deixa eu achar a posição aqui. Professor Mário, o senhor quer dar uma olhada de quais são as áreas? Vamos fazer uma coisa de cada vez, hein? Eu projeto aqui a cultura de vegetação, você já fala em cima dele. Esse aqui, né? Esse, exato. Esse aqui. Essas são das áreas. Essa é a localização? É. Isso, olha, hoje o laboratório está acima dessa área. O laboratório está aqui em cima hoje, o laboratório atual. E a mata está bem mais ao norte, né? A mata está mais ao norte ainda. Né? Na verdade, começa uma vegetação já aqui, né? Como a gente já sabe. Aqui, ó, especificamente nessa linha, a gente tem a maioria, acho que tem uma ou duas que não são exóticas, que não são eucaliptos que margeiam a estrada antiga da fazenda, né? Aqui também são eucaliptos e aqui essas isoladas são nativas. Aqui também. Aqui também. E o que são essas? Aí eu tenho aqui a listagem. Esse é o terreno inteiro? Esse é o terreno inteiro. Você não vai usar ele inteiro, vai? Qual pedaço você vai usar aí dentro? Vou mostrar. É porque daí vai tirar coisa que não precisa, você não vai usar o terreno inteiro? Mas é por causa da movimentação de Por causa da movimentação de teste tem que tirar tudo. Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu ver se eu... Espera aí, só mostrar. Só mostrar aqui. O terreno nosso, o terreno pretendido está aqui. Sim. Essa é a implantação do prédio. Nós temos 240 metros de diâmetro aproximadamente. Certo? Então, um vazio aqui no meio, né? Tem toda uma área de utilidades, a parte ruidosa que a gente fala, a parte de luz, vibração, essas coisas, vem tudo aqui no meio, tá? Até para fazer a proteção do entorno dele, do que essas máquinas produzirem, que são máquinas, não chegam a ser industriais, são máquinas de porte comercial, só que é uma coisa grande, né? Então a ideia é manter a coisa aqui dentro. Você falou de cheiros, compressores de ar, não é nada muito, mesmo porque se isso aqui vibrar muito, isso aqui não acaba. Os grandes afetados somos nós. Se você for ver, toda essa é uma área de estacionamento, tá? Isso aqui está dimensionado para a população que a gente estima, para quando isso aqui estiver funcionando com as 40 linhas de luz que estão previstas, isso é plano para 20 anos, certo? Então, plano para 2017, certo? Com operação 2017, são 13 linhas das 40 que são possíveis, certo? Isso daqui tem que ficar no mesmo plano, que já é a projeção, tá, de linhas extra-longas. Parte daquela ciência que o pessoal está fazendo na Europa, principalmente no SRF aqui na Inglaterra, são com essas linhas. A gente está antevendo que esse, pelo menos hoje, tudo indica que o futuro nosso é por aí. É que já são linhas um pouco, a gente chama de longas, né? Linhas de até 150 metros de comprimento, e duas dessas, inclusive, entram em operação agora. Então, se você for ver o terreno, aqui não tem como você não fazer a terraplanagem total desse talude. Você tem um desnível de 20 metros entre esse ponto e esse. Essa pista é de 621 a 599. Essa região... Essa aqui é dormiu. E essa região aqui está no 606. Então nós temos que trazer, qual que é a ideia do projeto? Você faz corte a aterro de forma a um compensar o outro. Então isso aqui deve ficar em 614,5, está previsto. A ideia é exatamente não ter necessidade de importação, tá? Ou exportação do terreno. Então assim, o que eu consigo preservar nessa linha aqui? É exatamente a área que eu estou fazendo toda a terraplanagem e prever isso daqui. E ele vaza para outro terreno, é isso? Como? Ele acaba... Isso terreno? aqui a gente corrigiu, né? Quer dizer, esse aqui a gente acabou deslocando esse prédio, essa não é a planta mais atual. Se você pegar a planta de drenagem e terraplanagem hoje, você vai ver que isso daqui foi deslocado 5 metros para sul, 5 metros para leste, de tal maneira que o talude não invadisse. O talude termina exatamente na divisa. Isso aí vai ficar inteirinho impermeabilizado?
Como? O terreno vai ficar inteirinho com hidrelétrico. Aliás, o que a gente tem de preocupação, sabe, é com essa região aqui, certo? A gente fazer a retenção dessa água e jogar os pontos para fora. Por quê? A estabilidade desse piso, eu posso depois, se vocês quiserem ver os números, assim, a engenharia brasileira não sabe o que é isso. Nós estamos falando de microns por ano, certo? Então a estabilidade desse piso depende muito da estabilidade desse solo, certo? Então você variar, tá, o teor de umidade nessa região aqui é impraticável. O restante, quanto mais infiltrar, melhor, porque nós temos uma grande dificuldade aqui, que é escoamento de altura. Você perguntou a altura. Eu queria as medidas. O diâmetro, a altura, a profundidade. Isso aqui é 230. Deixa eu jogar uma apresentação que eu tenho aqui. Isso, aqui já dá para ver. Só é rapidinho. Deixa eu tentar aproveitar. Isso é um corte do que seria aquele anel, né? Que seria aquele anel. Então, hoje, o ponto máximo aqui está em 18 metros, certo? A gente tem essa cobertura está sendo modificada, não deve ultrapassar isso, de preferência ele está querendo baixar isso para ficar em torno de 18 metros. O anel atual, ele está a uma certa distância da avenida aquela da José. Sim. Esse daí agora vai ficar quase que encostado nessa outra avenida. A distância é maior. Parece que não, mas a distância é maior. Mas nesse desenho está encostado? Não, a distância é maior, porque as escalas são diferentes, a gente se confunde. Mas a distância é maior. Nós vamos ele o máximo possível para trás. Assim, o nosso pedido a todo mundo é assim, não dupliquem essa rua, pelo amor de Deus. O ideal pra ninguém passando gente ali, né? era se tivesse um acesso, se isso virasse só rua interna. Se algum dia fosse fazer duplicação, que ela viesse para um outro lugar e aquilo ficasse com o trânsito interno. Caso contrário, o que eu gostaria que foi feito, por exemplo, na SRF em Grenoble, foi colocado que seria essa lombada eletrônica, para as pessoas passarem bem vagarosamente nessa rua aí, para causar o menos duplicação possível. E tem que ser eletrônica, não pode ser mecânica. Não pode ser, lombada. Ele tem alguma parte subterrânea ou não? Então, ou seja, que para fazer toda essa movimentação vão parar o anel, no caso. Sim, essa é uma das razões da gente ter essa janela de parada de um mês inteiro para a maior parte de compactação. Me surgiu quando o Santander fez o dele, o que aconteceu com o anel depois? Nós não trabalhamos. Nós perdemos um monte de experimento, os usuários ficaram mal. Na época de bateria, isso, a preocupação que você colocou é uma preocupação nossa também, mas eu acho que a gente não pode misturar os dois assuntos. Não fazer a obra, porque o Santander tem projetos de fazer um monte de prédio, acho que são dois assuntos que você tem que olhar aquele assunto, não impedindo que a gente faça esse. Nós temos uma preocupação até no isolamento aqui, porque tem na fazenda em frente espaço para eu não estar ali vendo polo. Então, do outro lado da rua, na Santa Eudóxia. Então, a gente tem que se proteger. Não é o velho canto, é da Santa Eudóxia. Não, Santa Eudóxia. Isso, que é o outro lado da rua. E aquilo, imagino eu, vão fazer condomínio, sei lá o que o pessoal está planejando. Então, essa é uma questão importante. Ali é rural ainda. É rural. Então, aí depende dos senhores, mas a gente não vai deixar de fazer o anel ou seguir em frente, porque alguém pode ter uma ideia de fazer alguma coisa. A ideia é a gente impedir. Uma expectativa é assim, isso estando instalado, olha, o banco não é para ficar aqui não, vai para outro lugar. Se você perguntar para mim o que a gente entende, é isso. Isso é um ponto tecnológico, não é para ser preciso administrativo do banco, essa é a nossa compreensão da coisa. Agora, seria aquilo que a gente vai fazer. Um pouco é isso. Quem tem que ajudar são até os senhores. Você está perguntando... Eu queria saber, eu tenho mais 3 perguntas. Uma é se ele tem alguma parte subterrânea. Deixa eu só terminar. Coisa é projeto, né? Sim. Mas a rapidez desse material aqui... Bom, ela está perguntando se tem alguma parte aqui que é, se uma parte aqui que é subterrânea. A única parte subterrânea é um túnel de acesso, né, que é para a gente poder acessar o interior, né, o pátio interior desse prédio. Certo? E foi uma longa discussão também e a opção acabou sendo fazer o túnel mesmo, certo? Para não falar que não tem outra, comece lá. Tereza. Tereza. Aqui tem, para aproveitamento do terreno, a gente fez um subsolo no ato de entrada aqui, só isso. Tá, outra pergunta é qual é a necessidade de energia para isso aí? Isso aqui está indo para 8 mega. Nós temos
estimado em 8 E aí como é que a companhia de luz vai atender Isso aqui vocês? será atendido em alta tensão. Essa é a ideia. Ela faz uma estação aí dentro? Nós vamos ter uma subestação aqui dentro ou no terreno atual. E a Aí o fiação para transformador chegar nisso daí tem que ser aquelas coisas altas ou baixinhas? Tem que ser aquelas torres que já estão chegando para Santander. Na verdade, nós vamos pendurar no anel aqui Na linha. E ele não passa em nenhum lugar civilizado ali, porque aquilo Passa tem no terreno eletromagnetismo. deles. Passa no terreno, só Aquilo tem, então, mas para chegar lá, que aquilo tem um eletromagnetismo danado. E ali em volta tá todo mundo habitado. Já está habitado. Então o cara vai ter que conviver com uma torre daquela na orelha, é isso? a gente só vai utilizar a alta tensão por conveniência. O Santander já está trazendo, está chegando, ele já fez uma rede provisória. Deixa eu mostrar eu não tenho o projeto aqui, mas 8, quanto que você falou? 8 mega VA. Mega VA? VA. Isso deve ser uma subestação de 12 nominal. Deve ser em torno disso. O Santander é 60. Se você sabe o número, dele é 60. Vou Né? fazer uma pergunta Vai ser para... absurdo. Dizer assim, é uma pergunta boa, mas quais são as chances da questão da propriedade do Santander, da matrícula, não dar certo? Ou seja, o governo do estado perder interesse, brigar com Dilma, o ministério não querer não sei o quê, o Santander quebrar na Espanha, não sei, digamos, e a questão legal não se resolver. É que assim, já chegou num ponto que o Santander concordou com o valor da indenização, feita por uma companhia paulista de obras e serviços. Já houve uma tratativa com o secretário e o governador veio no mês passado aqui, assinou mais um protocolo de intenções, dizendo que vai desapropriar esse terreno, assinado com o testemunho do ministro de Ciência e Tecnologia, que foi quem pediu para ele, que é o ministro Alckmin, certo? Eu tô esperando esse protocolo porque, assim, o ministro acabou não aparecendo no evento, porque foi um evento ali no DET, ali perto do Mário Gatti, faz umas 2, 3 semanas. Então eu não acho que todos os documentos foram entregues. O que o procurador está pedindo, e aí ele tem razão, é pedir uma atualização da matrícula, porque como ficou esse rolo agora da ação, demorou e ela venceu. Ele não, eu quero a documentação. Eu tenho mantido contato permanente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia.